Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém? Nós estamos iniciando mais uma quinta do Espírito Santo e eu queria estimular você a se preparar, a gerar expectativa daquilo que o Senhor tem preparado para a minha e para a sua vida nesta noite. Amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está se movendo neste lugar. Já estamos se movendo aí na sua casa, onde você está, amados. Então, se conecta, amém? Vamos curvar as nossas cabeças para que nós possamos começar o nosso culto com a oração, amém? Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa noite, crendo, Senhor, que o Senhor tem muito preparado para nós, Senhor. Crendo, Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela se manifesta neste lugar, Senhor, para alcançar, Pai, as áreas das nossas vidas, Pai, que estão mais necessitadas, Pai. Capacita e prepara, Senhor, cada pessoa, Senhor, que está trabalhando no culto esta noite, Senhor, para que nós possamos, Senhor, servir de instrumento, Senhor, para a vida dos meus irmãos que estão em casa, Pai, necessitados e sedentos da Tua palavra, Pai. Te rendemos graças, Senhor, pelo Teu poder se manifestando neste lugar e chegando e alcançando a vida dos meus irmãos, Pai. Te rendemos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor comigo no livro de Josué, no capítulo 1. Amém? Josué, no capítulo 1. A partir do versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: Não se aparte da tua boca este livro, desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandeis eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amados, nessa passagem da Bíblia, o Senhor Deus ele está falando diretamente com Josué. Nesse momento, Josué ele estava passando por um momento difícil, um momento em que ele estava aflito após a morte de Moisés. Moisés, como nós sabemos, ele foi um líder que foi levantado por Deus para conduzir o povo de Israel à terra prometida, amém? Só que passados 40 anos, os amados ainda não haviam chegado à terra prometida e calhou que Moisés veio a falecer. Então, nesse momento, o povo estava ali na expectativa da nova liderança que seria levantado entre eles. E Deus ele falou diretamente com Josué para não só dar orientações a ele, mas para que Josué se acalmasse. E a orientação que Deus deu a Josué foi que Josué meditasse na lei, meditasse na palavra, porque quando ele fizesse isto e não se desviasse nem para a esquerda nem para a direita, o Senhor Deus estaria suprindo ele, cuidando dele em todas as coisas. Então, amados, fazendo um paralelo desse contexto em que Josué e o povo de Israel estava vivendo e o contexto que nós estamos vivendo hoje, nós sabemos que são situações em que nós nos colocamos em condições de aflição, de muitas vezes em momentos em que a nossa fé ela é colocada à prova. Mas se nós tomarmos aqui a palavra que o Senhor Deus ele levou a Josué, é muito simples a postura que nós temos que tomar. Nós temos que meditar na palavra do Senhor e tomar ela para nós, não desviando nem para a esquerda nem para a direita, não nos preocupando com as coisas que estão no mundo exterior, porque o Senhor Deus, Ele é conosco e Ele está cuidando de nós a todo momento, amém? Então, nessa certeza de que o Deus que estava com Josué naquele momento está hoje conosco, nós vamos exaltar e adorar o nosso Deus através dos louvores, amém? Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz. Estamos dando início a mais um culto de quinta-feira, um culto abençoado de ensino. E eu quero convidar você a louvar conosco. Então se levante do sofá, levante suas mãos. Nós iremos iniciar adorando ao grande Deus, ao grande Rei, com essa canção, que não há nenhum Deus como tu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, exalte o Senhor da sua casa.
aí na sua casa. Aleluia, tu tens um nome. Tens um nome sobre todo nome. E no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre. E diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que só tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. És adorado, exaltado, exaltado. Sim, tu és adorado, exaltado, exaltado. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. És adorado, exaltado, exaltado. Sim, tu és adorado, exaltado, exaltado. Tu és adorado, exaltado, exaltado. Só tu és exaltado, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Os reinos podem se abalar, mas o teu reino é sempre eterno, amém. Aleluia, obrigado, Pai, porque as circunstâncias podem querer nos abalar, mas o teu reino é inabalável, o teu reino é imutável. Aleluia, estamos firmados na rocha, meus irmãos, e nada vai nos abalar. Aleluia. Oh, adore aí da sua casa com essa canção. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Novamente, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, adore. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Aleluia. Obrigado, Pai. Graças, pais amados, boa noite. Estamos aqui para celebrar a quinta-feira do Espírito Santo. E é motivo de muita alegria estarmos junto a vocês. Aleluia. Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia, Jesus. Eu quero que os amados abram suas Bíblias. Estão sentadinhos no sofá, junto à mesa de jantar. Eu quero que os amados abram suas Bíblias. Chame sua família. Pegue as suas Bíblias, sentadinhos no sofá, e abra a sua Bíblia no Salmo 91. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, meus amados. Você sabia que o lugar de descanso, o lugar onde você habita, ou qualquer pessoa possa habitar, não é o lugar que você visita, é o lugar onde você tem segurança. E esse lugar onde você tem segurança é nos braços do Pai. E quero dizer que esse Deus maravilhoso te ama muito, te ama de verdade. Então descanse, amados, descanse você e sua família nos braços do Senhor. Eu quero dizer que a palavra de Deus fala assim, que o justo não teme a má notícia. Se você hoje pela manhã, hoje à tarde, hoje à noite, recebeu alguma má notícia que entristeceu seu coração, eu quero dizer a você que Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, te acolhe e enxuga tuas lágrimas. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu não posso te dizer, na verdade, essa noite pode durar uma noite de 8 horas, de 12 horas, de um dia, de uma semana, de um mês. Mas eu quero te dizer que toda aflição, toda tristeza, um dia tem um fim. Então, medite e repose
na esperança que vem da palavra de Deus, que é essa palavra que nos fortalece, essa palavra que nos sustenta, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. É um momento de dificuldade, onde o mundo, onde o nosso país e o nosso estado está passando por dificuldades. Mas eu quero dizer que Deus é Deus de promessas. Deus não esqueceu dos seus filhos. Se você ora por você, se você ora pela sua família, pode crer que a bênção do Senhor alcança aqueles que crêem e que buscam o melhor para o seu povo. Irmãos, eu quero dizer novamente que, independente da realidade que estamos vivendo, o nosso Deus tem o melhor. E Ele tem movido os corações dos cristãos fervorosos, os cristãos que se colocaram nesse momento, desde o mês de fevereiro, março, abril, maio, que tem perseverado em buscar a face do Senhor. Eu quero dizer que os corações estão sendo movidos e algo de bom e de maravilhoso está acontecendo todos os dias, irmãos. Quero dizer que milagres estão acontecendo. Quero dizer que, independente, tira o foco das más notícias. Por favor, desligue a TV. Ou você coloque em outra programação, ou faça uma atividade diferente, faça um culto doméstico no seu lar, para entronizar Jesus. Erga um altar dentro da sua casa. Talvez em tempos passados você tinha uma intimidade maior com o Senhor. Todas as semanas, eu não sei, ou todos os dias você tinha o seu devocional. Você acordava de madrugada, acordava um pouco mais cedo, e você se ajoelhava, você orava, você louvava, você cantava, e você bendizia os feitos do Senhor. Eu quero dizer que os tempos de alegria não passaram, não passaram. Eles estão registrados na sua memória e na sua vida. Estão registrados nos memoriais de Deus. E as promessas do Senhor, elas não foram anuladas na vida da sua família e na sua vida. Eu quero dizer algo a vocês, que eu sou o resultado de orações. Eu tenho orgulho de dizer isso. Eu sou o resultado de orações de muitas pessoas. E eu sei que antes de eu nascer, desde a fundação do mundo, Deus ansiava por mim. Quero dizer a você que você não é um derrotado, você não é uma derrotada. E Deus tem planos maravilhosos no coração dele para você, para a sua geração. Eu quero que os amados abram comigo o livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 11. Ele fala assim, Deus tem um chamado. Primeiro, Deus tem um ministério para todas as pessoas. A palavra de Deus diz que o primeiro ministério de cada cristão é o ministério da reconciliação do mundo com Deus. Porque você sabe que o mundo jaz no maligno, mas Deus tem um plano de salvação. Desde o Jardim do Éden, desde o livro de Gênesis, quando o homem pecou, Deus ficou com o coração triste, mas imediatamente, porque Ele nos amou tanto, que Ele elaborou um plano de salvação, que foi cumprido, totalmente cumprido, na plenitude dos tempos, na figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus tem o ministério da reconciliação. Eu quero dizer que você foi chamado, que você foi escolhido, que a salvação está disponível em Jesus. E eu quero falar nessa noite sobre a questão
da intimidade com Deus. Então, um dia você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E talvez o mundo, as situações, as circunstâncias tenham lhe distraído da presença do Senhor, das promessas do Senhor, do amor disponibilizado por Jesus ao seu coração. E você esqueceu, você relegou esse servir. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, é interessante, eu vou fazer uma observação. Depois de Jesus, o homem que mais trabalhou em prol do Evangelho, para que o Evangelho chegasse a todas as pessoas, foi Paulo. Paulo foi um homem que perseverou em levar o Evangelho, na época que ele viveu, a todos os lugares. Então, no livro de Romanos, interessante que Paulo tem a preocupação, sempre que ele ia exortar, sempre que Paulo chegava e escrevia uma carta, ele escreveu diversas cartas, mas na carta de Romanos, ele tem a preocupação, se você der uma olhada, uma verificada, que do capítulo 1 ao versículo 11, é interessante, eu me alegro e me regozijo muito nisso, porque Paulo, ele se preocupou com os fundamentos do Evangelho. Ele preocupou-se em mostrar para as pessoas, para os cristãos da época, para os gentios, quem era a pessoa de Jesus. Porque Paulo teve a revelação de Jesus. Ele não conviveu com Jesus Cristo, mas ele teve toda a revelação quando ele se converteu ali no caminho de Damasco. E ele teve toda a revelação dentro do espírito dele a respeito da pessoa de Jesus. E Paulo, a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo ele fala sobre a questão das obras. Paulo fala sobre a questão da ética. Paulo fala sobre a questão do servir. Paulo fala sobre a questão do zelo. Porque se você não sabe, você é uma grande obra do Senhor. Então, eu peço a você que não relegue a você mesmo, não relegue ao servir, não relegue o propósito que você tem, a grande missão que você tem nessa terra. Então, Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 11, Paulo adverte, ele faz advertência para que os cristãos se mantenham fervorosos na fé. Era uma grande preocupação dele. E quando eu começo a ler essa preocupação de Paulo, que Paulo fala que nós devemos nos aproximar da estatura de Jesus, eu olho para o meu interior e penso, meu Deus, quanta coisa ainda eu preciso consertar dentro de mim, mas com a sua ajuda, meu Pai, com a sua ajuda, porque por mim eu não sou suficiente, eu sozinha. Então Paulo diz assim, irmãos, não sejais vagarosos no cuidado. Deixa eu voltar aqui no livro de Romanos, Atos. Irmãos, não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Servimos enquanto cristãos ao Senhor da seara. Ao Senhor da seara. E é um grande privilégio servir ao Senhor nessa geração. Eu quero dizer algo a vocês. Que ontem eu, assim, tremi, vou dizer, como dizem no popular, eu tremi mesmo. Eu tremi, mas eu não deixei meu líder falar comigo uma terceira vez, fazer o convite para estar pregando a palavra do Senhor. Vou abrir um parêntese.
Se vocês não sabem, não me conhecem, né, eu gosto de trabalhar muito nos bastidores. Eu faço parte da liderança do departamento infantil e eu sempre estou, graças a Deus, com a equipe abençoada, sempre nas salinhas, cuidando das crianças. Eu gosto muito de trabalhar, como eu disse, nos bastidores. Gosto de pregar para crianças, que é o meu ministério, o meu chamado, pregar para crianças, ensinar as crianças, exortar as crianças, trabalhar com a questão mesmo da disciplina, com a educação eclesiástica, instruí-las. E assim, enquanto servos, pequenos servos, nós temos, enquanto equipe, nós temos um resultado e nós temos respostas. Porque sempre nós estamos exortando as crianças, dizendo, olhe, vocês vão crescer. Daqui um dia vocês serão adolescentes. Daqui uns dias, daqui uns anos, vocês serão jovens, adultos. E são vocês, nós estaremos um pouco mais maduros, um pouco idosos, eu, as outras tias também, mas são vocês que vão pregar o Evangelho. Mas é extraordinária, assim, a resposta que nós temos da criança. A criança que entra no berçário, passa pela salinha de 3 a 5 anos, salinha de 6 a 8, de 9 a 12, depois as crianças estão já crescidas no grupo de adolescentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa geração tiveram o privilégio de nascer num berço cristão, de receber oração, estando eles ainda no ventre da mãe. E a família ansiou muito por essa criança, por esse ser humano. E eu quero dizer a vocês que é um privilégio já nascer e receber a palavra de Deus, crescer na palavra de Deus, como Jesus tem na palavra do Senhor. Que Jesus crescia em estatura, ele tinha um pleno desenvolvimento biológico, né? Pleno desenvolvimento da sua área cognitiva, mas ele crescia também em graça. E eu sei que essas crianças estão crescendo em estatura, estão crescendo em graça. Por que eu estou falando isso? Porque nós esperamos também isso dos adultos. Olha, gente, são tantos os relatos das próprias crianças. Quando eles vão na rodinha no domingo, nos dias de atividade, onde eles dizem, tia, com aquela palavra, surgiu uma situação na minha casa, o meu animalzinho de estimação adoeceu e eu orei e ele ficou bom. Tia, na minha escola, eu estava com dificuldade, eu orei junto com a mamãe e o papai e eu consegui transpor as dificuldades de ordem de aprendizagem. Tia Patrícia, meu pai ou minha mãe estavam com dificuldade de certa ordem e eu orei, eu coloquei a mãozinha na cabeça do meu vovô também e meu vovô ficou bom. Então vocês estão percebendo a questão da intimidade, as crianças já nascem, elas crescem com essa intimidade com o Senhor. Eles têm autonomia, independência para orar, para compreender as questões, que muitas questões não são só de ordem material, mas também são de ordem espiritual. E aquela palavra que é semeada no coração daquela criança, ela germina e ela dá frutos lá na frente. Ou então, já na mais tenra idade, já está dando frutos. Isso é maravilhoso. E é isso que o nosso líder, o nosso pastor, deseja para cada filho amado. Cada pessoa, cada adulto, cada família que congrega nessa igreja, Verbo da Vida, Barro Duro aqui em Maceió. São muitas orações
ele intercede como um anjo da igreja. O pastor Eliseu, juntamente com Ana Linda, eles intercedem pelas famílias, eles veem resultado, eles intercedem enquanto casal pela sua família, pelos seus filhos. E é motivo de grande regozijo, de grande alegria, quando cada um chega aqui com um testemunho a contar. Tenho certeza, pastor Eliseu, meu filho passou no concurso, pastor Eliseu, o meu filho passou na OAB, pastor Eliseu, a minha filha está trabalhando, pastor Eliseu, aquele membro, aquele meu familiar, foi curado de um câncer, estava quase cego, e Deus realizou o milagre na vida daquela pessoa. Pastor Eliseu, é aquela situação que nós estávamos orando, que eu estava sem recurso, a minha família em dificuldade, e graças a Deus foi sanada. Então, esse mover que seu pastor, o meu pastor, ele espera a manifestação, o milagre e o testemunho. Mas tudo isso é fruto de esforço. Ele se esforça, ele ora, ele coloca à disposição o tempo dele, o tempo da família dele. Ele coloca à disposição da sua família. Ele tira o tempo dele de lazer, de descanso, e ele vai visitar a sua família. E ele tem uma equipe de pessoas também que evangeliza, e essas pessoas têm o coração disponível para servir. Então, voltando a Romanos, no capítulo 11, no versículo 12, onde o apóstolo Paulo, ele diz assim, novamente, vamos voltar aqui. Paulo faz a advertência para mantermos o fervor, aquele amor, aquela paixão que você teve naquele dia, naquele ano que você aceitou Jesus. Em algumas, irmãos, em algumas versões, a palavra zelo, ele diz assim, algumas versões usam, não lhe falte zelo. Zelo. Ou então, em algumas versões, eles utilizam a palavra remissos. Remissos. Eu fiquei assim pensando, é um termo tão assim, antigo, né? Eu achei. Antigo, não é muito usado. Então, qual o significado da palavra zelo? Vamos trabalhar com essa expressão zelo. Zelo quer dizer, gente, dedicação. Zelo significa ardente paixão. Um cuidado que você tem com algo ou você tem com alguém. Se você tem um animalzinho de estimação em casa, você tem um apego, você não quer que nada de mal lhe aconteça. Eu vou contar a vocês algo que aconteceu na minha casa. Sempre tivemos cachorro, pastor alemão na minha casa, porque o quintal é relativamente um espaço bom. Pastor alemão, boxe. Nós tivemos Doberman e outras raças de cachorro. E sempre havia, e tinha um cachorro assim muito especial na minha casa, de uma raça muito bonita, é a raça Weimaraner. Ele tinha uma cor bege, parece um veludo, e tinha os olhos azuis, a coisa mais linda do mundo. E nós tínhamos assim, morríamos de paixão era uma cadela. E essa cadela, eu digo ainda que ela era uma lady, porque ela era muito educada. Ela ficava no quintal, ficava na garagem, ficava na varanda, mas ela não entrava dentro da nossa casa, até porque ela era um animal de grande porte. E essa cachorra chegou a óbito, levamos para o veterinário e tudo mais. Você vê que é um animal de estimação. E foi uma tristeza muito grande. Passamos semanas triste mesmo, como se fosse um ser humano. Meu filho hoje já é adulto e meu filho tem fotografias com essa cachorra ainda e tem um amor muito grande.
E eu prometi assim, olha, no dia que eu for criar outro animal de estimação, um cachorro, eu não quero saber mais cachorro de pedigree, não quero me apegar a animal nenhum. O que foi que aconteceu? Há uns 9 anos atrás, aí eu me dobrei, eu disse, eu vou criar outra cachorra. E alguém me deu uma cachorrinha sem pedigree nenhum, né, que nós, pejorativamente, nós chamamos esse animal de vira-lata, que de vira-lata ele não tem nada, são inteligentes, são amorosos. E hoje se chama, né, de raça indefinida. Então, ela veio para a nossa casa. E o que aconteceu? Ela hoje tem 9 anos. E quase um mês atrás, ela adoeceu, uma doença, assim, um problema muito sério. Foi preciso a internação numa clínica veterinária. Ela passou 16 dias. Precisou fazer uma cirurgia e todos os dias nós íamos visitar, levar o alimento dela. E no dia que ela voltou para casa, assim, foi um motivo de grande alegria mesmo. Mas o que é isso que você tem com relação ao animal de estimação? É zelo, gente. Você tem amor, você deseja longos anos também para o seu animalzinho. Você tem carinho, você leva para o veterinário, você leva para o médico. Isso eu estou falando do animal irracional. Avalie a preocupação que Paulo tem, a ética que Paulo tem com relação à obra do Senhor. Então, um objeto também de estimação, um objeto que pertenceu à sua família, pertenceu à sua avó, ao seu pai ou à sua mãe, você cuida com amor. Então, que nunca lhe falte dedicação, que é zelo, nunca lhe falte a paixão, que é zelo, que nunca lhe falte o cuidado, que nunca lhe falte o interesse. Agora, volte tudo isso. Coloque tudo isso, direcione tudo isso para a obra do Senhor, que é você. É você a grande obra do Senhor. Agora, eu falei da expressão remisso. O que significa remisso, né? Como eu falei, linguisticamente, é um termo bem duro, remisso. Então, Paulo, o escritor de Romanos, diz assim: não seja frouxo, não seja remisso ao cuidado para com Deus. Não tenha pouca intensidade, tenha muita intensidade em sua paixão. Não pode ser pouca paixão. A paixão tem que ser transbordante em relação à obra, à palavra do Senhor. Seja cuidadoso para com seu interesse em Deus. Agora eu quero dizer a você que esses são momentos, é um momento ímpar na nossa história, na história do Brasil. Essa geração, a nossa geração, nunca viu tanta dificuldade, né? E algo provocado por um vírus, e esse vírus provoca uma doença, né? E não é só no Brasil, não, no mundo. E usa-se o termo para isso. Todos os países do mundo, quase todos os países do mundo foi atingido por essa pandemia, não é? Mas Deus diz: tenha bom ânimo. Deus diz: tem bom ânimo. Então, na Bíblia, temos muitos exemplos com relação a zelo, que Paulo nos exorta a ter zelo em relação à palavra de Deus. Então, nunca, nesses anos todos, nessa geração, nós estivemos tão dependentes da palavra, dos cuidados, do amor, da proteção, do acolhimento do Espírito Santo. Nós estamos cada vez mais dependentes, mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus é nosso escudo e nossa fortaleza. Há refrigério, há esperança na palavra de Deus, há esperança de dias melhores.
Então, estamos falando da questão do zelo ainda, em relação ao zelo. O zelo com a palavra de Deus, o compromisso com a palavra de Deus, nos traz intimidade, envolvimento, porque nos envolve. E na Bíblia há muitos exemplos de homens e mulheres que alguns tiveram zelo e alguns não tiveram tanto zelo com a palavra, não foram tão zelosos assim. É interessante que no Velho Testamento, você pode abrir lá no livro de Jó. Vamos abrir no livro de Jó. Salmos. No livro de Jó, na Velha Aliança, Jó foi aprovado por Deus. Por quê? Jó teve zelo. Em Jó, no capítulo 1, no versículo 21 e 22, capítulo 1, versículo 21. Colou as folhas. Capítulo 1, no versículo 1. Capítulo 1, versículo 21 e 22. Capítulo 21. Jó disse assim: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Jó, no livro dele, no livro de Jó, no capítulo 1, fala da situação de Jó, não é? A calamidade bateu à porta de Jó. Num dia só, Jó perdeu tudo que tinha e perdeu seus filhos. Mas mesmo assim, o livro de Jó vai sendo contado toda a história de Jó. E no final, Jó foi aprovado através da sua fé, através da obediência ao Senhor. Na Bíblia também encontramos um homem que era segundo o coração de Deus. Quem era esse homem? Davi. Davi, ele era segundo o coração de Deus, mas ele não teve zelo. Não teve zelo suficiente. E Davi teve situações difíceis, problemas com os seus filhos. Por quê? Faltou zelo, faltou a prontidão, faltou a vigilância, faltou em alguns momentos a diligência. E Davi não olhou para dentro da casa dele. E acontece que depois ele tem um problema muito sério. Em 2 Samuel 18, ele teve um problema muito sério com o filho dele, um filho que ele amava muito, o filho dele, Absalão. É interessante que também fala, talvez essa mulher não seja muito conhecida, mas eu gosto demais dessa mulher na Bíblia, que é em 1 Samuel, no capítulo 25, no versículo 1, fala de uma mulher muito sábia, zelosa, uma mulher que estava pronta para servir, uma serva mesmo. Fala de uma mulher chamada Abigail. Eu gosto muito da história de Abigail, porque Abigail era diligente, Abigail era inteligente, e ela foi zelosa com a palavra do Senhor. Ela foi obediente ao Senhor. Voltemos a Romanos 12, 11. Voltando à leitura. Não sejais vagarosos no cuidado, essa é a minha tradução. Seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Né? Nós estamos falando em algumas versões que eles trocam, trocada a palavra vagaroso por zelo, ou então por remisso. A parte A do capítulo nos leva a fazer algumas reflexões. Não sejais vagaroso no cuidado, certo? Nos leva a parar e pensar. Senhor, como é que está sendo minha vida? Como é que está sendo a minha vida cristã? Será que eu sou
no caso, eu sou vagarosa, eu demoro a obedecer. É preciso uma pessoa falar comigo 1 vez, 2 vezes, mandando eu fazer, realizar alguma tarefa, 3 vezes. E eu não dou valor, não dou e falta ainda com respeito. Será que eu faço isso? Será que eu sou vagarosa em relação a vigiar, com relação às coisas que estão ao meu redor? Será que eu sou vagarosa? Será que eu sou vagarosa, Deus, em ouvir a tua voz? Em ouvir a tua voz. Eu quero dizer, irmãos, que eu não sou perfeita. Eu busco o Espírito Santo. E eu vou dizer a vocês, a minha vida teve uma mudança muito grande a partir do momento que eu comecei a me submeter à palavra de Deus, me expor à palavra de Deus e querer mudar. Porque Deus sempre quer fazer algo nas nossas vidas. E eu tenho me submetido à palavra de Deus. E eu sei mesmo, eu posso dar meu testemunho, que a minha mudança foi verdadeira, não quando começou no meu exterior, mas quando começou no meu interior. Eu tenho buscado a face desse Deus. E uma coisa que eu tenho aprendido, algo que eu já tinha notado. Talvez eu seja aparentemente calma. Aparentemente calma, mas os meus pensamentos, eu estou aqui, mas eu estou elaborando algum plano para quando eu chegar em casa fazer algo. Minha mente é acelerada. Isso não é bom. Pensamentos acelerados. Você não escuta, você tem dificuldade, você ora, e você não ouve, não escuta, não deixa Deus falar. Com relação até aos seus próprios pensamentos. É um turbilhão, é tanto barulho que você faz, mesmo na hora que você está sentada ali, sozinha. Mas existe um barulho interno, muito grande. Você não escuta a voz do Espírito, em consequência também, você não escuta a sua voz. E quando você faz isso, você arruma encrencas para você. Encrencas, porque você não toma a decisão certa, você não faz escolhas certas, você não para, você não tem uma escuta com qualidade. Você está presente, mas você está escutando, mas está ouvindo, mas não está escutando. Você não está filtrando as informações. E você está faltando com respeito com a outra pessoa que está ao seu lado. Respeito quando você está orando. Você falta com respeito com a pessoa do Espírito Santo. Então, vamos parar um pouquinho. E outra coisa que eu tenho aprendido com o Espírito Santo, que muitas vezes eu penso que estou numa posição de fé. Já aconteceu diversas vezes comigo. E eu não estou. Estou me enganando. Aí eu tenho que voltar, muitas vezes, para o final da fila e me consertar. Mas, como eu disse a vocês, é algo, eu estou me submetendo todos os dias. Aí eu faço a pergunta, será que está existindo essa dedicação ardente? Está presente ou tem faltado dedicação? Tem faltado paixão? Paixão, todo mundo sabe, que é um sentimento profundo e intenso. Profundo e intenso. Você na sua juventude, você namorou e um dia você apaixonou-se por alguém. É muito intenso isso. Mas uma coisa, e a paixão é passageira, a paixão do mundo. Mas Deus quer que essa paixão pela obra dele, o zelo, seja o zelo, a dedicação, a intimidade com a obra dele, seja permanente nas nossas vidas. Então o versículo continua, o versículo 12, capítulo 12, versículo 11, continua com a palavra fervor, que significa também um desejo muito intenso.
Interessante que o apóstolo Paulo demonstra em toda a epístola de Romano a questão do fervor, o bater do coração, o fervor, o entusiasmo pela palavra de Deus. Ele diz em Romanos 1,16, é interessante. Paulo diz em Romanos 1,16, não me envergonho, 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. É interessante que muitas vezes na minha casa, altas horas da noite, eu estou orando e eu começo baixinho. Começo a orar baixinho para ninguém escutar. Começo a orar baixinho e depois vou aumentando o volume. É um ardor tão grande, é uma vontade tão grande de correr, um regozijo, que muitas vezes eu peço até perdão. Mas eu sei que isso hoje faz parte da minha personalidade também. Alguém pergunta, o que é que está acontecendo? Eu digo, meu Deus, que vergonha. Mas é o desejo ardente de conversar, de ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo. Sede fervorosos. Você vê que sede fervorosos, o verbo aqui é usado no imperativo afirmativo. Gente, você não está fazendo favor, não. Você tem que obedecer à ordem. Viu, cristão? É uma ordem. Sede fervorosos. Sede fervorosos, irmãos, você vai colher. Em 2 Coríntios 13:5 vemos. 2 Coríntios, vamos ver aqui. A carta ao povo de Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, diz assim. O que é que eu estou fazendo? Eu sempre estou levando uma pergunta, uma indagação a vocês. Mas eu quero dizer que a primeira pessoa a ser ministrada sou eu. Diz assim, examine-se, 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Pois é, será que eu estou na fé? Eu continuo plantado na videira verdadeira? Diz assim, provai-vos a vós mesmos. Paulo manda a cada um se examinar, verificar, observar se realmente está fazendo o que é certo com relação ao servir. E eu quero dizer, gente, que nessa dispensação, nessa nova aliança, que é uma aliança superior, nós somos filhos. Mas eu quero também te dar uma boa notícia. Você também é servo. Você está para servir. Você está para servir aqui nesse tempo, nessa geração, dentro da sua casa, a sua família, aos seus vizinhos, aos seus colegas, aos irmãos da igreja. E você é convidado a se engajar em algum departamento da sua igreja. 13:5. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. O Espírito Santo, Jesus, Ele te salvou. Foi por meio do sacrifício vicário que você teve a salvação. Jesus está em você. Jesus está em você porque Jesus é o pão da vida. Jesus é a própria palavra viva que desceu do céu. E essa palavra tem que habitar o seu interior. Senão, é que já estáis reprovados. Então, não seja reprovado. Outra coisa, a palavra de Deus nos exorta em vivermos em santidade. Santidade, o que é isso? Será que é impossível? Santidade, o que é santidade? É a separação. Você viver uma vida separada. Porque a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. Então você se separa daquilo que não agrada o coração de Deus. Aquilo que não lhe edifica, você se separa. Outra coisa,
se policie. Eu tenho me policiado tanto também com relação a amizades. Se separe. Se você vê que aquela pessoa não te aproxima de Deus, então você queira o bem, ore, mas se separe. Precisamos conhecer a Deus, ter uma vida de santidade, e para isso é necessário conhecer a palavra de Deus. É interessante conhecer a palavra de Deus. Eu vou, porque eu gosto muito, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Conheça a palavra de Deus, seja diligente. Não espere Deus pedir algo a você 2, 3, 10 vezes. Seja diligente. Faça conforme fez Josué. No livro de Josué diz assim, Deus diz para Josué, não tema, Josué, eu vou conduzir esse povo. Moisés é morto, mas agora eu vou cuidar de você, não temas. O que poderia acontecer? Josué estava triste, e se Deus fosse levar em consideração o sentimentalismo, as emoções de Josué, o Josué desse vazão, ele ia passar meses ali, como diz assim, lambendo as feridas, mas Josué não tinha tempo para chorar a morte de Moisés. Josué se levantou e foi conduzir mesmo o povo, assim como Deus tinha falado, tinha mandado. É interessante que quando você anda com a pessoa cheia do Espírito, você fica parecido, muito semelhante àquela pessoa. E isso aconteceu com algumas pessoas que andaram com Paulo. E as pessoas se tornaram, já eram obedientes, eles tinham sede da palavra de Deus, eles tinham vontade de servir. Não existia dificuldade. Se fosse para viajar com Paulo, eles viajavam, não tinha problema. E a palavra de Deus, ele diz assim, que Paulo conheceu Apolo. E Apolo foi colocada no Novo Testamento, no livro de Romanos, como uma pessoa entusiasta do Evangelho. Para Apolo não existia tempo ruim. Interessante que Apolo conhecia, ele tornou-se uma pessoa entusiasmada pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pela pessoa de Jesus. E Apolo só conhecia a respeito do batismo de João Batista, dos dons do Espírito Santo, tinha conhecimento também do batismo que tinha no livro de Atos, né, o batismo de centenas de pessoas ali no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu. Mas Apolo era tão entusiasmado que ele conheceu 2 pessoas, Priscila e Áquila. E essas pessoas instruíram Apolo. E na Bíblia diz assim, Paulo diz, eu plantei, Apolo regou. É interessante, né? Como eles tinham afinidade, eu plantei, Apolo regou. Então, uma das necessidades da vida de um cristão fervoroso, gente, buscar uma experiência íntima com o Espírito Santo. Você não pode depender das experiências dos outros. Um dia, na fé, você é criança, mas um dia você precisa tomar o leite. Não, você toma leite, mas depois você precisa se alimentar com um alimento mais forte. Quem é que diz isso? Paulo. Você precisa ter as suas experiências com Deus. Para quê? Para edificar outras vidas, edificar famílias, evangelizar famílias e você poder falar, vale a pena servir a Deus. Então, vamos ver como é que está o seu nível de intimidade com o Senhor. Não precisa, responda do lugar onde você está. O fervor, lembre-se que o fervor que o cristão tem vem do Espírito Santo. Outra necessidade do cristão, deve possuir o senso de missão. Fazer bem a obra na igreja local.
exercer bem seu ministério. Se o seu ministério é cuidar da sua família, se o seu ministério é orar pelo seu casamento, você viveu uma vida conjugal, não é abençoada, mas você tem que viver bem buscando a face do Senhor. E ter a consciência, gente, que não estamos nesse mundo por acaso. Cada pessoa tem um propósito, tem uma missão. Voltando ao capítulo inicial, Romanos 12, 11. Que nunca lhes falte o zelo. Sede, irmãos, fervorosos no Espírito Santo, servindo ao Senhor. Deus tem nos incomodado muito com relação à oração. A oração, a intimidade com o Senhor. A intimidade, o relacionamento com o Senhor. Uma vida de relacionamento. Deus, você tem que buscar isso. E a oração é a chave de tudo. Quando você se propõe a orar, tirar um tempo para orar, você vai falar com Deus. E você tem que falar igual uma criança. Como eu relatei, a experiência com as crianças. As crianças não têm reservas. Não têm reservas para falar com Deus. Elas expõem tudo. Então eu digo a você, não tenha reservas para falar com seu pai. Apresente as suas dificuldades interiores, as suas dificuldades mais íntimas. Mais íntimas. Eu quero dizer a você, muitas dessas dificuldades, algumas feridas que não foram saradas no seu coração, no seu interior, na área das suas emoções. Eu tenho essa experiência. Me proibia, me bloqueava com relação à intimidade com o Senhor, com meu Pai do céu. E a partir do momento que eu quis mudar, eu pedi ao Senhor para curar as certas áreas, certas coisas lá do meu passado, da minha infância. E Deus foi curando, o Espírito Santo vai. É interessante, extraordinária mesmo a vida de amizade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, o passado é um lugar, está lá atrás. E o Espírito Santo vai lá e lhe acolhe nos braços. Não tenha dificuldade, entregue tudo, não tenha reserva. O Espírito Santo vai curando e ele vai nos mostrando até coisas que estão apagadinhas lá na nossa memória, que deflagra em certos momentos alguns gatilhos e lhe trava na vida emocional, na área dos relacionamentos, na área das finanças, dos relacionamentos familiares, muitas coisas. Então o Espírito Santo é o nosso amigo, o nosso consolador, o nosso conselheiro. Para finalizar, no livro de Oséias, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma carreira. Cada um tem a sua carreira. Agora, a nossa obrigação é correr a boa carreira, não é isso? Como diz o apóstolo Paulo. E prossigamos em conhecer ao Senhor. É interessante que hoje, com relação a fervor, quando a gente ouve falar em fervor, a gente lembra de fogo, né? Vem à mente uma chaleira com água quente, né? Então sejamos igual essa chaleira que está em ebulição ali no fogo, porque muitas vezes a chaleira está ali em alta temperatura, em ebulição, e você se distrai. Você se distrai com as coisas da vida, as circunstâncias, os problemas, as situações. E o que acontece com a chaleira, que estava com água fervente? A água esfria. A água esfria. Então você tem que ser quente, como diz em Apocalipse, no livro de Apocalipse. Você não pode ser frio, nem pode ser morno, você tem que ser quente.
Então, alguém já disse que o que queima por dentro faz a diferença por fora. E o Senhor fala de liberdade, Ele nos deu a liberdade. Deus deu a sua palavra, que é a verdade. E a verdade nos liberta. A verdade nos liberta. Então, seja como uma chaleira fervente, né? E precisamos, o crente, o filho de Deus, o cristão, precisa ser avivado. Precisa ser avivado. Há muitos anos que se fala tanto no avivamento da igreja, mas eu quero dizer que o avivamento só vai começar na igreja, só vai haver esse despertamento, esse fluir magnífico do Espírito Santo, quando cada crente fizer o que deve ser feito, buscar a Deus em intimidade, em fervor, buscar a face do Senhor ardentemente, começar a orar, começar a declarar a palavra, aí o avivamento vai começar. Então façamos a vontade do Senhor. Façamos a vontade do Senhor. Façamos a vontade do Senhor. Se você está na sua casa e você até hoje ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você não tem uma aliança de sangue com Jesus, e você, nesse momento, no lugar onde você está, você sentiu no seu coração saltou com essa palavra que veio dos céus. Eu quero dizer que você coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor, porque é bíblico, diz assim a Bíblia em Romanos, se você crer no seu coração e você confessar com sua boca que Jesus é Senhor, você recebe a salvação. Então deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, onde estiver, Senhor, essa família, a família que também precisa de restauração, e essa pessoa que te recebeu, te acolheu no coração como Senhor e Salvador, eu te peço que perdoe os pecados dela, Pai, e o receba como filho amado, e escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Se você na sua casa está isolado, numa situação de isolamento, se tem alguma pessoa contaminada em tratamento do Covid-19, eu quero dizer a você que no livro de Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então creia no milagre, creia na palavra de Deus. E eu declaro você curado, sarado no nome de Jesus. Declaro essa doença, esse vírus anulado no seu corpo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Então é isso, amados, o que podemos extrair da ministração de hoje é que devemos ser fervorosos e zelosos, cuidadosos com a palavra de Deus. Precisamos desenvolver esse relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Amém? Seguindo adiante o nosso culto, nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. E eu queria que você abrisse comigo no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. A palavra do Senhor diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário,
por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amados, nós sabemos que nesse momento, muitos de nós estão enfrentando dificuldades financeiras. Muitos de nós estão com empresas fechadas, com contratos de trabalho suspensos. Realmente, dependendo alguns até desse auxílio providencial que veio do governo. Mas o que nós temos de colher da palavra do Senhor é muito simples. Deus nos supre de todas as nossas necessidades. Nós não devemos andar preocupados com o dia da manhã, com o que haveremos de beber, de comer ou de nos vestir. Deus, Ele sabe de todas as nossas necessidades e Ele a cada uma há de suprir. E para isso, a palavra dele diz algo que é muito simples. Primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, para que todas essas demais coisas nos serão acrescentadas, nós devemos primeiro buscar ao reino de Deus e a sua justiça. E para que nós possamos buscar o reino de Deus da forma correta, nós devemos seguir aquilo que a sua palavra diz. Devemos seguir os seus princípios, os seus ordenamentos. E uma dessas ordenanças que Deus tem reservado na sua palavra é o princípio de semear. Nós semeamos através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. E, amados, não é esse momento de dificuldade que vai impedir que você oferte e que você dizime, porque nós devemos ter sempre conosco a confiança de que o Deus que prometeu na sua palavra, Ele há de cumprir, porque Ele é fiel. Então, vamos semear os nossos dízimos e as nossas ofertas na certeza de que Deus, Ele vai nos suprir de todas as coisas, amém? Então, se você tem um desejo no seu coração de ofertar e de dizimar da casa do Senhor, está aparecendo aqui na nossa tela, ao lado, os nossos dados, nossa conta bancária. E você pode fazer o seu depósito e a sua transferência, amém? Mas, se for mais cômodo para você também, amado, a nossa igreja ela está aberta de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 12 horas. A nossa secretaria está sempre aberta e vai ter uma pessoa solícita a te receber e a fazer essa coleta dos dízimos e ofertas, amém? Feche os olhos, eu vou orar pela sua semeadura. Senhor Deus e Pai, eu te rendo graças, Senhor, pelos dízimos e as ofertas, Senhor, que estão sendo semeadas pelos meus irmãos, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é quem nos dá o suprimento de todas as coisas, Pai. Todos os dias, Pai. É o Senhor quem conhece as nossas necessidades, Pai. E pela fidelidade do nosso coração, Pai. Pela fidelidade, Pai, em cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ordenado na Tua palavra, Senhor, é que nós somos prósperos, Pai. É que nós somos supridos em todas as áreas, Pai. Então eu declaro dízimos e ofertas abençoados em nome de Jesus. Amados, o nosso culto está já encerrando, mas eu queria estimular você que está em casa a nos acompanhar nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Somos Verbo Barro Duro Maceió. Então nos segue lá, se inscreve no nosso canal e não se esqueça sempre de estar compartilhando o link das nossas ministrações, para que mais pessoas possam estar sendo alcançadas pela poderosa palavra do Senhor. Amém? Fiquem na paz e agora eu vou chamar o pastor Eliseu para a bênção pastoral. Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dessas famílias que, com tanto cuidado, com tanto amor e zelo pela palavra,
e estiveram e estão conosco. Que Deus te abençoe, que a mão do Senhor esteja abençoando a tua vida, a tua casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês e sejam todos abençoados na prática da palavra. Até domingo, 10 horas da manhã, na nossa escola bíblica, em nome de Jesus.